abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse. E hoje é o encerramento apenas da primeira parte do livro, né? Lembra-se que são 7. São 7 semanas de oração que o pastor vai fazer ainda daqui para frente, né? Amém? Em nome de Jesus. Essa é só a primeira. Capítulo 3 do livro do Apocalipse. A mensagem à igreja em Laodiceia. Laodiceia. Todos encontraram, irmãos? Amém. 3. Muito bem, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento especial, estarmos na tua igreja, pelas apresentações das crianças, pelo batismo, profissão de fé que teremos hoje, pelos louvores que já foram cantados, louvor especial, enfim, Deus, obrigado por tudo. Nós cremos que o teu Espírito Santo está aqui hoje. Amém. Como esteve com João lá em Patmos, há 1900 anos atrás, Ele está conosco nessa noite. Amém. Nos batizando, nos dando a unção, a sabedoria. Portanto, que a mensagem venha do céu para nós. Por favor, em nome de Jesus nós oramos. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, carta à igreja em Laodiceia, verso 14 do capítulo 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas que eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-me comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Queridos, essa é a mensagem mais dura das 7 igrejas do Apocalipse. É pancada, né? Como diz o ditado. Pancada pura do Senhor Jesus. Mas essa pancada é porque Ele ama a igreja. Amém. Ele diz: eu repreendo e disciplino a quem eu amo. E se Ele traz essa mensagem para Laodiceia, é porque Ele ama esta igreja. Glória a Deus por isso. Meus amados irmãos, bom recapitular. Nós temos visitas na igreja que talvez não participaram dos outros dias. E eu quero ver se vocês estão afiados mesmo. Não me decepcione, tá bom? Vamos lá então. Qual é o número que mais se repete no Apocalipse? 7. Eita, que moral comigo. É bênção. Não decepcionou, parabéns. Glória a Deus. Quantas partes se dividem no Apocalipse? 7. Qual a primeira parte? As 7 igrejas. Qual a segunda parte? 7 selos. Qual a terceira parte? 7 trombetas. Qual a quarta parte? Grande conflito. Qual a quinta parte? 7 pragas. Qual a sexta parte? E qual a sétima parte? Nova Jerusalém. Muito bem.
Começaram forte, vão diminuir para fazer assim. Como é que muitos já aprenderam as 7 partes do Apocalipse. Estamos estudando qual parte? As 7 igrejas, que é a primeira parte do livro. E quais são as 7 igrejas? Qual a primeira? Qual a segunda? Qual a terceira? Qual a quarta? Qual a quinta? Qual a sexta? Qual a sétima? Amém? Glória a Deus. Parabéns, igreja. Fico feliz de nessa semana vocês terem aprendido o nome das 7 igrejas do Apocalipse. É uma mensagem importante, está na Bíblia. E Jesus escolheu a dedo aquelas igrejas. Há outros na região, mas Deus escolhe aquelas 7. E aí, vamos ver esse mapa pela última vez nessa semana de oração. O mapa das 7 igrejas. Aqui estava Patmos, aqui estava João exilado a 110 quilômetros de Éfeso. E ele estava ali como prisioneiro por causa da palavra de Deus. E ali em Patmos, Deus manda uma mensagem para as 7 igrejas. Deus dá a revelação a João do livro do Apocalipse, o último livro do cânon das Escrituras. Claro que lá em Éfeso, João ainda escreve o Evangelho de João, quando ele é liberto da prisão. Mas no cânon apocalíptico, no cânon bíblico, melhor dizendo, o livro de Apocalipse é o último. E aí nós temos a sequência das 7 igrejas, começando em Éfeso. E essa rota forma o que mesmo? O candelabro, o símbolo do candelabro, no qual Jesus estava andando por meio das suas igrejas, por meio dos candelabros. E agora, ontem falamos de Filadélfia. Eu disse que Filadélfia era o menor sítio arqueológico, tinha pouca coisa para ver, não é? Vimos pouquíssima coisa lá, mas Laodiceia é um sítio arqueológico muito grande. Sabe por quê? Laodiceia tem muita coisa, porque não existe mais a cidade de Laodiceia naquela localidade. Assim como Éfeso e assim como Pérgamo. Então, as cidades que não existem mais naquela localidade, deu para eles escavarem. Mas Tiatira, Filadélfia e outra, Sardes não, teve outra que tinha pouca coisa, me fugiu da memória agora. Mas essas que ainda tem uma cidade lá, não tem como eles escavar. Eu lembrei, Esmirna. Então são 3 cidades que tem a cidade ainda construída. Então é impossível dos arqueólogos escavarem. Mas Laodiceia, nós vamos ver algumas coisas. E essas coisas que iremos ver tem que ver com a mensagem, tá certo? Jesus, ele sempre usava o contexto da cidade. E nesse contexto da cidade, ele trazia lições espirituais para a igreja. E essas lições tinham 3 aplicações. Lembram? A primeira aplicação era histórica. Deus falava para aquela igreja, para aquela época. A segunda aplicação era profética. Cada igreja representava um período na profecia bíblica. Igreja de Éfeso, qual período? De 30 até 100. Muito bem, da década de 30, estabelecimento do cristianismo até o ano 100, a morte de João, o último dos apóstolos. Depois tem Esmirna, de 100 até quando mesmo? 313. 313, com o Edito de Milão, o Edito de Constantino, liberando o cristianismo na época. E aí depois vem a terceira igreja, Pérgamo, correspondendo ao ano 313 até quando? 538. Exatamente, com o início da supremacia papal. Profeticamente falando, vem Tiatira, a igreja com o maior período de tempo. De fato, na carta é a igreja que tem mais conteúdo escrito. E ela vai do ano 538 até quando? 1517. E o que é que acontece em 1517? Martim Lutero com as suas 95 teses. Muito bem, a reforma protestante, exatamente. E depois nós temos de Tiatira o início da igreja de Sardes, 1517. E nós vamos até quando? 1798, com o aprisionamento do Papa Pio VI pelo general Berthier a mando de Napoleão Bonaparte. Foi o momento em que a igreja de Sardes encerra para começar Filadélfia, um momento de reavivamento, um momento de pregação da volta de Jesus, um momento em que a porta do santuário celestial é aberta, a porta do lugar santíssimo é aberta. E aí nós temos o período da igreja de Filadélfia, que encerra em 1800 e quanto?
Alguém falou aí, Araújo. 1844. E aí, 1844, começa a última igreja, Laodiceia, e vai até quando essa igreja? Até Jesus voltar. Portanto, em qual período das 7 igrejas nós estamos vivendo? Laodiceia. Laodiceia. Então a mensagem de Laodiceia é a mensagem para a nossa igreja, é a mensagem para nós hoje. Jesus falando para nós, de 1844 até a volta de Jesus. Agora, lembre-se que, além da aplicação histórica para aquela época, além da aplicação profética, existe também uma aplicação universal. Todas as cartas Deus fala para mim e para cada um de vocês, irmãos. Amém? Deus tem uma mensagem para cada um de nós. A igreja de Laodiceia, ou a cidade de Laodiceia, cada cidade tem as suas características. Nós vimos que Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor. Esmirna era a cidade mais o quê? Bonita. Pérgamo era o quê? A capital. Era a capital do Império da Ásia Menor. Nós temos depois Tiatira. Tiatira era uma cidade o quê? Comercial. Sardes era uma cidade militar. Representava o período em que eles tiveram fortificações. Nós temos então Filadélfia, que era uma cidade voltada mais ao quê? Agricultura, né? E agora, Laodiceia. Laodiceia tem várias características. Ela era como se fosse a princesinha daquela região. Era uma cidade muito rica, era uma cidade bonita também, era uma cidade de comércios, de faculdades, era uma cidade de invenções, era uma cidade de empreendimentos. Mas há um destaque para Laodiceia. E esse destaque é porque aquela é uma cidade de transações bancárias. Morava em Laodiceia os maiores milionários daquela região e daquela época. Homens milionários moravam em Laodiceia. Lá haviam bancos que guardavam ouro desses milionários. Guarda essas informações aí, ouro, pessoas ricas, milionários, etc. São informações importantes para essa carta. E aqui nós vemos uma das avenidas principais em Laodiceia, que até hoje está preservada. Olha o calçamento aqui. Que pedra é essa? Alguém lembra? Mármore. E mármore é uma pedra nobre, até hoje é uma pedra nobre. Né? Imagina só um calçamento feito de mármore. Né? A cidade era rica, riquíssima. Pedras colunas corintos. Essas colunas eram uma fortuna para mandar confeccionar um tipo de coluna dessa. Isso é só uma rua lá de Laodiceia. Aqui nós temos um teatro ao ar livre. Olha o tamanho desse teatro aí, enorme, na cidade de Laodiceia. Nós temos, além do teatro, um anfiteatro, olha só, bem produzido. E aqui havia as apresentações. Então imagina só, para a tecnologia da época, construir um monumento como esse. Todo em pedra, bem acabado e conservado até os nossos dias. Imagina só quanto dinheiro eles investiram aí. Havia piscinas, saunas, muita infraestrutura na cidade de Laodiceia, uma cidade poderosíssima, muito rica para a época. Olha só as colunas coríntias lá. Aqui nós temos o templo em homenagem a Zeus. Zeus era o deus patrono de muitas cidades, dentre elas a cidade de Laodiceia. E deixe-me dizer uma curiosidade da cidade de Laodiceia. Aquela cidade foi conquistada por um imperador chamado Antíoco Epifânio. E Antíoco tinha uma mulher chamada Laodice, e essa mulher então gostou muito de Laodiceia, achou muito bonito, e então disse: olha, eu quero essa cidade, não destrua ela. Então Antíoco preservou a cidade e, em homenagem à sua esposa, mudou o nome da cidade para Laodiceia, em homenagem à sua esposa. Só que um detalhe interessante é que Laodiceia, Lau significa povo, e Ceia, ou Keia em grego, significa julgamento. Laodiceia é um povo julgado, um povo em julgamento. E quando você vai para a profecia, 1844, começa o que mesmo? O juízo investigativo no santuário celestial.
uma igreja em julgamento. Deus está julgando a sua igreja. Amém, meus irmãos? Então aqui nós vemos o templo de Deus, era o Deus patrono para o povo de Laodiceia, naquela época. Avançando um pouco mais, foi encontrado lá em Laodiceia uma casa de uma pessoa muito rica. Na verdade, rica é pouco, milionária. E aqui está a casa que foi encontrada em Laodiceia. Essa casa. Só essas colunas aí, ó, para você ter ideia, uma coluna dessa, para ser fabricada na época, era o dinheiro de quase fazer um prédio hoje em dia. Porque era material especial que vinha, muitas vezes, da Grécia, né? Que importava o mármore. E aí, uma pessoa colocava essas colunas, era porque tinha muito dinheiro. E essa casa era de alguém muito rico. O detalhe é que essa casa funcionava a igreja cristã na época em que o Apocalipse foi escrito. Olha que interessante. Nessa casa funcionava a igreja cristã, provavelmente em um desses dois salões aqui, tudo dentro dessa casa. Essa casa tinha mais de 20 cômodos. Imagina aí, irmão Everaldo, uma casa com mais de 20 cômodos. O camarada, muito dinheiro mesmo ele tinha. E a igreja cristã se reunia neste lado. Como é que sabe, pastor? Bem na entrada há um símbolo. Talvez não dê para ver bem aí, mas esse símbolo era o símbolo do cristianismo da época. Era um iota, que é como se fosse o I, que é de Iesos, que é o nome de Jesus em grego, Iesos, certo? E havia um Ki, que é um X. O Ki é o nome de Christos, né? Em grego. Então, essas duas letras juntas eram o símbolo do cristianismo da época. Depois virou um peixe, né? Enfim, eles tinham vários simbolismos. E nas igrejas, lares, por exemplo, lá na igreja lá em Cafarnaum, na casa de Pedro, tem esse símbolo também, mostrando que ali funcionava uma igreja. Então, essa casa funcionava uma igreja cristã. Foi descoberta pelos arqueólogos e era de uma pessoa riquíssima, riquíssima. Portanto, vai ter tudo a ver com a mensagem que Jesus fala para a igreja em Laodiceia. Aqui nós temos uma igreja já a partir do 4º século. Daquela igreja no lar, que se reuniam, eles então construíram uma mega igreja. E é um santuário enorme para aquela época. Olha então a construção da igreja cristã do 4º século, já da época bizantina, a partir do imperador Constantino, construída ali. Olha aqui é o tanque batismal daquela igreja. Olha que lindo para aquela época, um tanque em formato de uma cruz. E aqui é uma demonstração de que o batismo não era por aspersão molhando a cabeça. O batismo era nas águas. Olha pelo menos o batistério, né? A pessoa entrava ali dentro e era batizada. Essa era a igreja já do 4º século em Laodiceia. Agora, vocês conseguem identificar o que seria isso aqui? Alguém consegue identificar? Sistema de esgoto. Quase. Banheiro. Quase um sistema de esgoto. Só que é o contrário. Não é para esgoto, é para outra coisa. Água. É um sistema de encanamento, de tubulação. É um aqueduto. Laodiceia, preste atenção nos detalhes que eu vou voltar para cá. Laodiceia tem algumas características. Primeiro, Laodiceia tinha fábricas de tecido. E diga-se de passagem, na Ásia Menor era a maior e melhor fabricante de tecidos da época. Só concorria com Roma, que era o império, né? Comprar uma roupa de Laodiceia era comprar uma roupa de grife hoje em dia. Olha só que interessante. Você dizia assim, eu vou usar um terno de Laodiceia. É como se estivesse usando um terno aí de uma grife famosa, da Itália, da França, etc. Certo? Era como se estivesse usando algo bom mesmo, porque Laodiceia fabricava o melhor tecido. E a lã que eles usavam em Laodiceia era uma lã negra. Havia esse detalhe, era uma lã escura. Outro detalhe de Laodiceia, eles tinham uma universidade de medicina lá. E nessa universidade de medicina, eles desenvolveram um colírio para os olhos, utilizando um pó frígio. Então vinham pessoas do mundo inteiro que tinham problema dos olhos para Laodiceia comprar aquele colírio. Essa era a segunda fama de Laodiceia. A terceira fama de Laodiceia eram os bancos comerciais.
Então, as pessoas ganhavam dinheiro com colírio, as pessoas ganhavam dinheiro com a venda de tecidos, então os banqueiros guardavam ali seus patrimônios na cidade de Laodiceia. Mas havia um quarto detalhe, e esse quarto detalhe era o calcanhar de Aquiles daquela cidade, porque eles tinham tudo, mas eles não tinham água. Eles não tinham água, não tinham açude, não tinham uma lagoa, não tinham um poço. A cidade de Laodiceia sofria com a falta de água. Então o que é que eles tiveram que fazer para trazer água para a cidade? Havia duas cidades próximas. Havia a cidade de Colossos, que Paulo escreveu a Colossenses, ficava alguns quilômetros de Laodiceia, e havia uma outra cidade chamada Hierápolis. Hierápolis até hoje é um dos lugares mais visitados na Turquia. Lá existem fontes termais, água quente o ano inteiro. E aí são essas fontes aqui, E aí você vê que essas fontes formadas em pedras calcárias, a água é quente o ano inteiro. E essa água quente serve até para tratamento de saúde, etc. As pessoas vão lá até os dias de hoje. E como Laodiceia ficava na descida de Hierápolis, eles fizeram um aqueduto, uma tubulação. E aqui está a tubulação que está até os dias de hoje preservada. A água desce de Hierápolis e chega em Laodiceia. Quando chega em Laodiceia, ela tem aqueles encanamentos, aquelas tubulações. Porém, a água chega morna. Imagina você beber água morna. Eles não tinham geladeira na época para gelar, tinha bebedouro. Imagina só. E o segundo detalhe é que essa pedra dava um sabor estranho, salobra, para a água na época. Então era uma água ruim, era uma água que dava vontade de vomitar. Imagina, você fazer uma cevada com água morna, não presta, Fazer um suco com água morna, não presta. Então a água nem era quente, nem era fria, era morna. Até hoje as águas em Hierápolis são quentes, quando chega em Laodiceia, chega morna. Esse era o desafio, esse era o problema daquela cidade. E aí, Jesus usa essas especificidades e ele aplica para a igreja. E agora nós vamos para a igreja, nós vamos para o texto bíblico, para nós entendermos mais a fundo essa carta à igreja em Laodiceia. Vamos lá, meus irmãos, para o texto bíblico. Vamos ver que Jesus ele vai se apresentar à cidade como ele sempre se apresenta, de acordo com a necessidade. Ao anjo da igreja em Laodiceia, verso 14, escreve: estas coisas diz quem? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Detalhe, Jesus se apresenta como a testemunha fiel, como alguém verdadeiro. Qual era o problema de Laodiceia? Eles achavam uma coisa, mas eram outra. Era parecido com Sardes. Sardes achavam que estavam vivos, mas como é que eles estavam? Mortos. Laodiceia achava que o seu ouro podia comprar tudo, a riqueza podia comprar tudo. O que eles tinham de tecnologia para curar os olhos era a saúde para as nações. Então eles se achavam alguma coisa, mas na verdade eles não eram nada. Por isso que Jesus se apresenta como aquele que é fiel e verdadeiro, para mudar a realidade daquela igreja. Segundo lugar, Jesus se apresenta como o princípio de quê? Da criação. Lá no Evangelho de João é dito para nós, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, Laodiceia ficava perto da cidade de Colossos. Quando Paulo escreveu aos Colossenses sua carta, ele diz na carta, diz: apresente essa carta para a igreja de Laodiceia, mande saudações para Laodiceia, mas apresente essa carta para Laodiceia. Então, Paulo pediu para a carta aos Colossenses também ser apresentada na igreja de Laodiceia. E Paulo fala de uma maneira bem interessante sobre Jesus para Colossos. Como é que Paulo fala? Lá em Colossenses, capítulo 1, 16 a 18, diz assim: pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas,
no céu, na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o fim. Ele é o primogênito de entre os mortos, para entre todas as coisas ter primazia. Ou seja, Jesus, Paulo, quando fala de Jesus, diz que ele é o princípio da criação. E diz a Colossos para aquela carta chegar a Laodiceia. E agora Jesus se apresenta a Laodiceia como sendo o princípio da criação. Amém? Amém. Então aquela frase já era comum para a igreja de Laodiceia. Jesus já tinha sido apresentado dessa maneira para aqueles irmãos em Laodiceia. Agora, depois que Jesus fala, aí ele diz: eu conheço. E o que é que Jesus apresenta como ele conhece? Verso 15. O que é que Jesus conhece? As obras. E como é essas obras? Perceba que Jesus se preocupa com as obras. Para a igreja de Éfeso ele diz: eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Esmirna ele diz: eu conheço a tua tribulação, o teu sofrimento. Para a igreja de Pérgamo ele diz: eu conheço o lugar em que vocês habitam. E para muitas outras igrejas ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Jesus conhece as nossas obras, irmãos. E detalhe, as nossas obras são importantes para Jesus. Tem pessoas que acham que as obras não importam, porque vivemos debaixo da graça. Sim, nós vivemos debaixo da graça, mas a graça nos leva a produzir boas obras. A fé sem obras é morta, diz Tiago. E as obras são importantes para Jesus. Só que a igreja em Laodiceia não estava produzindo obras suficientes para Jesus. Suas obras nem eram frias e nem o quê? E nem eram mornas. E sabe, queridos, diferente da igreja em Éfeso, que enfrentou os nicolaítas, enfrentou a heresia, diferente da igreja de Esmirna, que enfrentou a perseguição, diferente da igreja de Pérgamo, que também enfrentou a heresia dos Balamitas, Tiatira, que enfrentou ali a doutrina de Jezabel, diferente da igreja de Filadélfia, que enfrentou o judaísmo. A igreja de Laodiceia não tinha nenhum desses problemas. A igreja não enfrentou perseguição, a igreja não enfrentou heresias, a igreja não tinha problemas com doutrinas, a igreja não tinha problemas com o judaísmo, mas a igreja tinha problemas com as suas obras. O problema não estava fora da igreja, o problema estava dentro da igreja. Era uma igreja acomodada, onde para eles tudo estava bom. Tudo estava bom. E sabe que muitas vezes as coisas são assim também? Para muitos irmãos tudo está bom. Está lendo a Bíblia, irmão? Aí não tem estudando, está certo. Está bom. Está estudando a lição, irmão, da escola sabatina? Irmão, só no sábado quando eu vou para a igreja. Tá bom, irmão. Está fazendo culto familiar, irmão? Estou não, irmão. Às vezes eu faço, às vezes não faço. Tá bom, tranquilo. Então, tudo parece que está bom. As obras nem são quentes e nem são frias. Tudo parece estar bom em cima do muro. É aquela coisa, chove e não molha. E Jesus chama a atenção dessa igreja. Era uma igreja que estava acomodada espiritualmente. Era uma igreja que precisava ser sacudida, que precisava mudar, sair daquela mornidão espiritual. E esse é o primeiro aspecto. Lembra das cidades? Hierápolis tinha água como? Como era a água de Hierápolis? Era quente. Colossos tinha água fria, gelada. Mas Laodiceia a água era morna. Por isso Jesus diz: antes vocês fossem quentes ou frio, tomassem uma decisão de uma vez, mas vocês ficam em cima do muro, não sabem o que querem da vida, não se decidem. E há uma das expressões mais fortes da Bíblia, quando Jesus diz: eu estou a ponto de matar. É uma expressão forte, irmãos.
E ela é tão forte que essa igreja representa a igreja atual, o período em que vivemos. A igreja em Laodiceia, Jesus está a ponto de vomitar da boca. Que situação! Será que nós vamos manter essa condição espiritual, nem quente, nem frio, morno? Sabe, um pregador chamado Jonathan Edwards, ele diz que a igreja precisa ter luz na mente e fogo no coração. Precisamos arder com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos ser cristãos realmente de fato e de verdade. E não apenas dizer que é um crente por estar com a Bíblia debaixo do braço. Precisamos viver o cristianismo na prática, irmãos. Na essência. Não apenas dizer que é, mas também parecer ser, e mais ao mesmo tempo ser verdadeiramente. Amém? Amém. Além da multidão espiritual, aquela igreja refletia a cidade. Como é que era a cidade financeiramente falando? Era rica, milionária. E a igreja também era rica financeiramente. Mas na verdade era uma igreja pobre espiritualmente. E aí contrasta com Esmirna. Esmirna era uma igreja pobre financeiramente. Mas Jesus olha para aquela igreja e diz: na verdade tu és rica. E agora olha para a igreja de Laodiceia e diz: na verdade tu és pobre, miserável, pobre, cego e nu. Que situação aquela igreja se encontrava. A cidade de Laodiceia se achava tanto orgulhosa, que na década de 60 houve um grande terremoto que destruiu toda a cidade. Então o Império Romano se ofereceu para reconstruir a cidade de Laodiceia. Por exemplo, como hoje está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, que tudo foi devastado pela água. Lá em Laodiceia tudo foi devastado pelo terremoto. Então o imperador quis ajudar Laodiceia. Sabe o que eles disseram? Não precisamos. Eles reconstruíram a cidade com seus recursos. Tudo aquilo que você viu hoje na terra foi depois do terremoto. Eles fizeram uma cidade mais bonita do que era antes. Mas eram tão orgulhosos que não aceitaram nenhuma ajuda. Eles fizeram com seus próprios recursos. E sabe o que é que Deus quer dizer com isso? Muitas vezes somos tão orgulhosos que não estamos nem procurando o auxílio de Deus. Queremos fazer a coisa pela nossa própria conta. Queremos tomar as nossas decisões sem saber se aquela é a vontade ou não do Senhor. Sem consultar a Deus. Ah, Deus vai entender. Deus é amor. E começamos a tomar decisões na vida sem se preocupar em saber qual é a vontade de Deus. E quando oramos para saber a vontade de Deus e Deus mostra qual é a vontade dele, muitas vezes ainda vamos em sentido contrário à vontade do Senhor. Porque somos orgulhosos, não queremos torcer, não queremos que a decisão nossa seja contrariada nem por Deus. Muitas vezes somos assim, como os crentes de Laodiceia, pois nós somos a Laodiceia para o tempo do fim. Por isso que nós somos cegos espiritualmente. E esse era o próximo aspecto da igreja, a cegueira espiritual. Lembra que a cidade tinha fabricado um colírio com pó frígio, que o mundo inteiro vinha atrás daquele colírio para trazer visão às pessoas? Eles achavam que tinham visão, mas na verdade eram cegos espiritualmente. E agora Jesus queria fazer-eles perceberem a situação que eles estavam vivenciando. Mas além disso, além deles se acharem ricos e serem pobres, além deles se acharem que viam, mas eram cegos, há um próximo aspecto, a nudez espiritual. Eles eram nus. E sabe o que representa a nudez na Bíblia, irmãos? Representa viver no pecado e na vergonha. Você lembra o que aconteceu lá em Gênesis 3 com Adão e Eva quando eles pecaram? Eles perceberam que estavam nus. E quando eles ouviram a voz de Deus, o que é que eles fizeram? Se esconderam. E quando Deus perguntou: Adão, Eva, onde estás? E aí eles apareceram e disseram: Senhor, ouvimos a tua voz e porque estávamos nus, nos escondemos. Ficamos escondidos.
A nudez faz isso. Faz a gente ter medo de Deus, vergonha de Deus. Faz a gente acariciar o pecado, amar o pecado e aborrecer a vontade do Senhor. Por isso que Jesus quer cobrir essa nudez com a sua graça, com o seu manto de justiça. Amém, meus irmãos? Amém. Quer mudar a nossa realidade, quer tirar-nos da miséria espiritual pela qual aquela igreja estava. Jesus chama eles de miseráveis. Eles eram mendigos, apesar de terem bancos na cidade. Eles eram cegos, apesar de terem pó e colírio para curar os olhos das pessoas. Eles eram nus, apesar de terem fábricas de tecidos. São mendigos, porque não têm como comprar o perdão de seus pecados. São nus, porque não têm roupas adequadas para se apresentarem diante de Deus. São cegos, porque não conseguem enxergar a pobreza espiritual que eles estavam vivendo. Como é que está a nossa situação como Laodiceia? Não podemos viver na condição de Laodiceia, irmãos. Nós temos que sair dessa condição espiritual para estar pronto para a volta de Jesus. A advertência de Cristo é: arrependa-te. Ele diz na carta a Laodiceia: arrepende-te. E aí ele vai dizer, verso 18: aconselho-te. Olha o conselho de Jesus: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Chamado ao arrependimento, sê, pois, zeloso. E é interessante que essa palavra zeloso em grego é zeloi. E essa palavra também significa quente, ser quente, aquecer, saia da mornidão. É isso que Jesus está dizendo. Aquece a tua vida pelo poder do Espírito Santo, pelo fogo do Espírito Santo. Saia da mornidão, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jesus faz um claro chamado ao arrependimento, e ele apresenta a solução, ele apresenta conselhos, e esses conselhos ele diz: olha, eu estou dizendo isso porque eu amo vocês. E é interessante que esse texto é tirado lá de Provérbios. No livro de Provérbios, capítulo 3, verso 11 e 12, diz assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ele ama, assim como o pai ao filho a quem quer ter. Deus repreende a sua igreja porque ele ama essa igreja. Deus repreende você porque ele te ama, porque ele quer ver você no céu. Ele tem um plano da salvação para você. Por isso que ele nos repreende. Ele mostra o nosso erro, onde erramos e onde precisamos mudar, onde precisamos ter a nossa vida transformada. Como um pai quer só o melhor para o seu filho, para a sua filha, Deus quer só o melhor para a sua igreja. Amém? Amém. E por isso que ele aconselha: comprem de mim ouro, colírio e vestes. E esse comprar vem lá de Isaías 55, verso 1. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Não precisava dos milhões de dinheiro que eles tinham nos cofres da Laodiceia. Só precisavam eles irem a Jesus humildemente e se humilharem na presença do Senhor. E é isso que eu e você precisamos. Jesus não está à venda por dinheiro algum, mas gratuitamente Ele oferece a salvação para você. Amém. Vá até Ele. O primeiro que Ele oferece é o ouro, simboliza a fé. Está lá em 1 Pedro 1,7, que diz que a nossa fé deve ser confirmada como o ouro mais precioso do que o ouro perecível. As vestiduras brancas representam justiça e salvação. Isaías 61, verso 10. Jesus nos chama, queridos irmãos, a ir até a porta do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. E é interessante, meus amados, que naquela época
o encontro para começar o culto acontecia na porta da igreja. A igreja não era como é hoje, num templo, era nas casas. Então o anfitrião da casa ficava ali na porta, esperando os irmãos chegarem. E quando os irmãos chegavam, todos eles entravam para casa para fazer a celebração, para fazer o culto. E agora Jesus encontra uma igreja com a porta fechada. E Jesus está dentro ou fora da igreja, irmãos? Dentro? Você está batendo? Não, fora. Em Laodiceia, Jesus está fora. E a reflexão é: onde é que Jesus está nesse momento na igreja em Marcos Moura? Oramos para que ele esteja aqui dentro, amém? Amém. Mas além de ele estar aqui dentro, onde é que Jesus está na sua vida? Será que ele está do lado de fora do coração? Ou será que você já abriu a porta para ele entrar? Aonde é que Jesus está na sua vida, meu irmão, minha irmã? Aqui ele diz: eis que estou à porta e bato. Sabe que muitas vezes a gente que é evangelista prega esse verso nos evangelismos públicos para os descrentes. Mas essa palavra não é para o descrente, em princípio. Essa palavra é para o crente, é para o cristão. Jesus está à porta, não é para o descrente. Do crente, é do adventista, é do cristão. Você tem ouvido a voz dele? Sabe o que acontece muitas vezes? Jesus quer entrar e ele quer cear. E o momento de uma ceia no Oriente era um momento de haver perdão, de haver celebração, de haver reconciliação. Jesus quer entrar na sua vida. Eu quero voltar à porta daqui a pouco, que eu quero ir para a parte final. Mas Jesus apresenta promessas. Para cada igreja ele apresenta quantas promessas? Éfeso, 1. Esmirna, 2. Pérgamo, 3. Tiatira, 4. Sardes, 5. Filadélfia, 6. E Laodiceia, 7. Será que são 7, hein? Você já viu aí, já deu uma olhada? Quantas promessas são? Conseguiu identificar? Quantas promessas são? Versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim também como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Aqui há uma quebra de paradigmas e uma sequência crescente. Só que Laodiceia é uma promessa. Mas essa promessa vale por todas as outras. A promessa de sentar no trono com Jesus vale por todas as outras promessas juntas. Porque quem sentar no trono com Jesus terá a coroa da vida. Quem sentar no trono com Jesus terá o nome no livro da vida. Quem sentar no trono com Jesus terá uma pedrinha branca com um novo nome. Quem sentar no trono com Jesus terá autoridade sobre as nações. Quem sentar no trono com Jesus não passará pela segunda morte. Quem sentar no trono com Jesus terá todas as promessas juntas de uma vez. Agora detalhe. Voltemos à porta para sentar no trono com Jesus. Olha como Jesus é humilde e simples. Para sentar no trono com Jesus, primeiro ele quer sentar na mesa do teu coração. Ele quer sentar à mesa na sua casa. Ele bate. E se você abrir a porta, ele entrará na sua casa. Ele entrará no seu coração. Ele ceará com você. E você com ele. Para você sentar no trono com Jesus, primeiro, Jesus precisa sentar com você no seu coração.
Essa é a promessa para Laodiceia, que vale por todas as outras. Para termos direito a sentar no trono com Jesus, primeiro precisamos permitir que Ele se assente conosco à mesa do nosso coração e então assuma o trono da nossa vida, assuma o controle da nossa vida e nos tire da frieza, da mornidão espiritual, mas nos torne zeloso pela palavra de Deus, nos torne quente espiritualmente, cheios do Espírito Santo, com o ouro que representa a fé, com o colírio que representa uma visão espiritual e com as vestes brancas que simbolizam a justiça de Jesus Cristo. Ele está à porta e bate. Em que lugar Ele está no seu coração? Quando abrimos a porta para Cristo entrar em nossa casa, recebemos a promessa de entrar na casa do Pai. Quando recebemos Cristo à nossa mesa, recebemos a promessa de sentarmos com Ele em seu trono. O que acontece muitas vezes é porque tem muita gente que está longe da porta do seu coração. E às vezes Jesus está batendo. Aí a pessoa diz assim: um dia quando Jesus bater no meu coração, eu vou. Mas não percebe que Jesus não é injusto com ninguém. Ele bate no coração de todo ser humano, sem exceção. Ele bate a porta do seu coração. E Ele está batendo agora, nesse momento. Agora, qual é a distância que você está do seu coração? Às vezes tem gente que está lá no quintal. E aí você chega chamando a pessoa, fulano. A pessoa está lá no quintal, lá longe. Aí não escuta, né? Aí depois a pessoa vê ela na rua e diz: rapaz, eu fui lá, chamei você não estava em casa. Aí você vai dizer: eu estava assim. E como é que eu chamei você de sair lá? Eu acho que eu estava no quintal, eu estava longe. Mas se você estiver bem pertinho da porta, só a pessoa chegar perto, você já escuta o passo dela. Olha, tem alguém aí. Quando ela chamar, você já vai abrir, e você está perto da porta. Qual é a distância que você está da porta do seu coração para deixar Jesus entrar? Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar na sua vida, e Ele quer fazer morada. Amém? Nessa noite, nós temos aqui 3 pessoas até o momento. Quem sabe o céu reserva surpresas. Temos 3 pessoas que estão perto da porta do coração e diz: Jesus, entra. O Senhor é muito bem-vindo aqui. Eu quero convidar neste momento o David, a Verônica e a Cristina. Venham aqui à frente. O David vai descer as águas nessa noite. Amém? E a Verônica e a Cristina já foram batizadas nas águas. Eram crentes, praticantes na Assembleia de Deus. E ao estudarem a Bíblia com a igreja adventista, passaram a conhecer o sábado, passaram a conhecer outras doutrinas da Bíblia e decidiram partilhar dessa mesma fé. Decidiram ser adventistas do sétimo dia e hoje serão através da profissão de fé. E antes de fazer as perguntas para eles, eu quero fazer um último chamado. Eu não, Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Há mais alguém nessa noite que quer cear com Jesus nesse momento? Que quer abrir a porta do seu coração para Jesus nesse momento? Que quer comer, cear é a mesma coisa que comer junto com Jesus. Lembre-se, para um dia você sentar no trono com Jesus, primeiro ele precisa sentar. Primeiro ele precisa sentar com você no seu coração. Será que temos alguém nessa noite mais que queira tomar essa decisão? Ouça o convite do Senhor. Venha, levante do seu lugar. Não permita que nada o impeça. Tome a sua decisão. Faça a sua escolha. Escolha Jesus, porque Ele escolheu você.
Antes de você nascer, Ele te escolheu. Quando você estava no ventre da sua mãe, Ele te escolheu. Ele te chama. Ele morreu por você. Ele deu a sua vida para salvar a sua. Portanto, não te demoras. Levanta-te em nome de Jesus e toma a tua decisão. Se há mais alguém que deseja vir até aqui à frente para tomar essa decisão, dizer: Senhor, meu coração é teu, entra na minha vida, toma morada para sempre. Então vem em nome de Jesus. Eu vou contar 5 segundos. Se houver alguma decisão a mais. 5, 4, 3 segundos, 2 segundos. Há mais alguém que deseja vir? 1 segundo. Se houver, Jesus está te chamando. Se houver mais alguém, levante do seu lugar e vem para os braços do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Isso aqui é para descer as águas. E a Verônica e a Cristina, a profissão de fé. E após isso a gente faz a confirmação com a igreja. Eu estive visitando junto com o irmão Alberto, ambos nessa final de tarde de sábado, e já confirmei com eles a decisão, e eles agora irão confirmar publicamente. A primeira pergunta: vocês creem no Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo e no Espírito Santo? Amém? Amém. Glória a Deus. A segunda pergunta: vocês desejam confirmar que aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Sim? Amém. Glória a Deus. Vocês desejam aceitar a Bíblia como a única regra de fé e prática cristã e colocar a vida de vocês de acordo com a palavra de Deus? Amém? Vocês desejam guardar os 10 mandamentos, incluindo o sábado do Senhor? Amém? Glória a Deus. Vocês desejam, pela graça de Deus, se abster de qualquer bebida alcoólica, cigarro, drogas ilícitas? Quando eu digo se abster, é não usar, porque às vezes alguém não entende a palavra não usar nenhum tipo de bebida alcoólica, drogas, cigarro, e também os alimentos que a Bíblia traz como impuros. Amém? Glória a Deus. Vocês desejam, nessa noite, crer que Jesus Cristo está no santuário celestial como advogado de vocês, como intercessor de vocês, e é desejo de vocês crer nessa verdade bíblica? Sim? Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês desejam fielmente devolver ao Senhor, de acordo com aquilo que vocês, com a bênção do Senhor na vida de vocês, devolver os santos dízimos e as santas ofertas? Sim? Amém? Glória a Deus. É desejo do coração de vocês crer nos dons espirituais, no dom de profecia, no dom de pregação, no dom de louvor, nos dons espirituais, e crer também que Deus, em um momento da história, deu o dom de profecia, o dom espiritual a Ellen White, e crer que Deus usou ela como uma profetisa? Sim ou não? Amém? Glória a Deus. Vocês desejam, no seu caso, nessa noite, ser batizado nas águas para perdão dos seus pecados e para que o seu nome seja escrito no livro da vida? Amém? Amém. Glória a Deus. E por fim, é desejo de vocês serem discípulos de Jesus e, sendo discípulos, preparar outras pessoas para a volta de Jesus, ensinando a palavra de Deus? Sim ou não? Sim. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos desejam recebê-los através do David, através do batismo, e a Verônica e a Cristina, através da profissão de fé, como membros da Igreja Adventista do 7º dia de Marcos Moura, mas também mundial? Nesta noite, levanta a mão e diga um amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós estamos alegres
pela decisão da Cristina, da Verônica e do David, que hoje selam esse compromisso com Cristo. As duas renovam seus votos com Jesus. E o David irá nascer de novo para uma nova vida. Amém. A festa no céu nesse momento, Senhor. E nós estamos alegres por isso, e mais ainda no céu. Portanto, nós oramos em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: Amém.